Um bom dia para você, paz, Filadélfia e Rema, fidelidade e revelação para a sua vida. Porque afinal de contas, onde nós vamos parar sem fidelidade e sem revelação? Eu quero nesta manhã, neste momento que você está assistindo esse vídeo, ter com você que está do outro lado, me ouvindo, uma conversa espiritual revelada. E você sabe o que é uma conversa espiritual revelada? Uma conversa espiritual é diferente daquela que se tem na esquina, em uma roda de amigos, em um bar, em uma festa, em um evento. Uma conversa espiritual se dá quando uma ou mais pessoas param tudo o que está fazendo para ouvirem a voz de Deus e tratarem a respeito. A voz de Deus é aquilo que está em sua palavra, sem sombra de dúvidas. A voz de Deus é aquilo que está revelado em sua palavra. E conversarmos sobre isso são os ensinamentos revelados que recebemos. E eu gostaria, da parte de Deus, de começar essa palavra perguntando a você, ao Senhor, à Senhora: quantas vezes em sua vida você já precisou da provisão de Deus? Quantas vezes surgiu uma conta para pagar e você não tinha o recurso? Quantas vezes apareceu um problema no seu caminho e você não tinha como superá-lo? E você então pediu a Deus que te desse uma saída, pediu a Deus que te desse uma solução. E muitos de nós experimentamos esta solução, muitos de nós vimos, recebemos e vivemos esta provisão. Mas muitos não receberam e muitos não recebem. Por que isso acontece? Vai passar um carro aqui, eu estou dentro do escritório do templo sede das igrejas Ministério Profético Filadélfia, Rema e Aparecida de Goiânia. Passando um caminhão anunciando, esse período é muito comum, né? Passarem carros anunciando, fazendo barulho. E por que uns experimentaram e outros não experimentaram? Pergunta eu lhe faço. E a palavra de Deus vai nos responder. Abra comigo, se você pode, 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu profeta: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um sico, e 2 de cevada por um sico, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. E disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, mas disso não comerá. Rapaz fez a hombridade, teve a hombridade, a decência de abaixar o volume do carro de som. Espero que você esteja conseguindo me ouvir. Havia fome naquela terra, havia necessidade. A nossa vida, ela é composta de necessidades também. A observar as necessidades fisiológicas que temos: comer, tomar banho, exercitar, etc, etc, etc. A fé, da mesma forma, precisa ser exercitada. Eu estou simplificando para você entender. Ou a sua fé está sendo exercitada, ou a sua fé está paralisada. Como consequência disso, se torna uma fé inútil. A palavra de Deus diz que havia fome naquela terra. E Deus mandou o profeta dizer que amanhã, a estas horas,
vai se comprar comida, vai ter comida. E o profeta falou como Deus lhe mandou falar, como Deus lhe ordenou que falasse. E o que fez o capitão cujo rei se apoiava, o capitão que era de confiança do rei? Ele duvidou, ele disse: olha, nem se Deus abrir janela no céu, é possível comprar farinha a esse preço, cevada a esse preço. Não sabendo aquele capitão que Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus. Não sabendo aquele capitão que o poder de Deus não opera na dúvida, mas na fé. Daí a razão a palavra de Deus nos ordenar, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Isso falou Deus para uma das irmãs de Lázaro, que estava duvidando se é possível ressuscitar um morto de 4 dias. E Deus o fez. Que dirá providenciar comida ao que tem fome, dar uma saída ao que tem um problema insolúvel, abrir uma porta ao que se encontra na sua vida com todas as portas fechadas. E Satanás é tão desgraçado, o diabo é tão desgraçado, que tem cristão que duvida, tem gente que diz que é crente, que crê na palavra, que tem a revelação, que duvida. E a palavra de Deus diz que aquele capitão que duvidou, o profeta disse: olha, Deus é tão poderoso que Ele vai te permitir ver o milagre acontecendo e o povo comprando. Porém você que duvidou não vai comer. Você não vai comer disso. Provisão de Deus é para quem crê, não para quem duvida. Experimenta a provisão de Deus quem decide crer, porque na vida, quando fazemos um negócio, quando empreendemos algo, estamos correndo o risco de dar certo ou não. E na fé não é do mesmo jeito. Quando colocamos a fé em Deus, não estamos correndo risco nenhum. A certeza de que agindo Deus ninguém impedirá, operando Deus ninguém impedirá, estendendo Ele a sua poderosa mão, milagres extraordinários acontecem. Por isso que é comum encontrarmos na igreja gente falida, moralmente, espiritualmente, financeiramente. Professa uma fé e é envergonhado, pois não vive o mínimo resultado sequer desta fé. Olha bem para mim, não vive. E não vive porque, pelo livre-arbítrio que Deus lhe deu, você decidiu não crer, decidiu não confiar. E o compromisso de Deus é honrar os que creem. A palavra de Deus salva ou resguarda a fé dos que creem. O próprio Senhor Jesus disse: olha, quem duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. Quer dizer, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Uma hora está amando Deus sobre todas as coisas, uma hora está amando o mundo, sentindo saudade das coisas erradas e desgraçadas que fazia no passado antes de se converter. Reflita sobre isso. Talvez você há muito espera a provisão de Deus, mas não age com fé, com obediência e com gratidão. Age apenas impulsionado pela maré baixa do momento, pela crise existencial que você está vivendo, e duvida. E na dúvida não opera a justiça de Deus. Que o Espírito de Deus desperte em você a capacidade de crer, independente da circunstância e do momento que você esteja vivendo. Que a força espiritual da fé, que o poder da fé te abrace de tal maneira, te envolva, te cubra, que você não tenha mais dificuldades para crer. Porque, afinal de contas, é o nosso testemunho de cristianismo, de fé e de poder de Deus manifesto em nossa vida. Uma coisa é você falar que tem Deus, outra coisa é o seu testemunho de vida contextualizar e confirmar isso. É hora de crer ou é hora de duvidar? Deus te abençoe
e que o Espírito Santo te revele o profundo e o escondido. Com ele mora a sabedoria, e que ele te torne sábio e abençoado para crer. Paz para o Brasil, paz para as nações.